que o Corinthians vai somar nos próximos 5 jogos. Bom, Corinthians e Grêmio, Botafogo e Corinthians, Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, Atlético Paranaense e Corinthians são os próximos jogos do Corinthians. Os 5 próximos jogos dos 10 últimos que faltam. Pascoal, a sua projeção, quanto você imagina que o Corinthians vai beliscar nesses 5 próximos jogos aí? Corinthians e Grêmio empata, Botafogo e Corinthians ganha, 4 pontos. Ponte Preta, o Corinthians ganha todas, quer dizer, pode botar mais 3, são 7. A Ponte Preta quando o Corinthians precisa, joga a Ponte Preta. Ficou apertado, chama a Ponte Preta, que o Corinthians ganha. A Corinthians e Palmeiras é pau a pau. Pra saber como é que o Palmeiras vai estar nessa rodada aí, para saber como é que vai ser o jogo, mas é um jogo nitidamente para empate. E Atlético Paranaense e Corinthians, o Corinthians acredito que vencerá o Atlético Paranaense, mesmo sendo em Curitiba essa partida. Bom, então deu uma vitória, empate contra o Grêmio. Fez 13 pontos na sua projeção. 13. E para você que sabe? Na minha faz 12 ou 15. Vamos lá. Todas as vitórias, exceção feita, tudo vitória, exceção feita Corinthians e Palmeiras, que aí, como o Pascoal falou, aí não dá pra gente cravar, não é? Porque o jogo poderia ser lá também na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, aí pode acontecer qualquer coisa. Agora, vamos lá, digamos que o Corinthians perca para o Palmeiras e faça 12 pontos nesses 5. A conta que a gente tem para o Corinthians ser campeão é conquistar 15 pontos para ser campeão, perfeito? Em 10 jogos. Em 10? Tem os outros 5, né, isso. Guga? Então, você imagine, se o Corinthians fizer 12 em 15, ele vai precisar de 3 pontos em outros 5 jogos, em outros 15. Então, quer dizer, olha, só uma tragédia para tirar o título de campeão brasileiro do Corinthians. É possível? É possível, como o Tite falou ontem. É bem remoto que isso aconteça. Há uma possibilidade mínima matemática disso acontecer, mas não tem como fazer 5 vitórias em 10 jogos. Eu, sinceramente, talvez nem seja 5 vitórias nesses daí, porque tem as outras 5 partidas que não estão aí. Então, dificilmente o Corinthians vai deixar escapar esse título do Campeonato Brasileiro. Mas se o Corinthians mantiver a média dos 40%, cai bastante. Eu tô nessa. Você está olhando pelos 40%. Exato, Por que o Corinthians faria 12 ou 15 pontos nos próximos 5 jogos se o Corinthians ganhou 2 partidas em 9 do retorno? Você não bota fé. Eu tô na batida em que está o Corinthians, eu estou imaginando que o Corinthians empate com o Grêmio, 1 ponto. O Corinthians empate com o Botafogo no Rio, são 2 pontos. Vamos pôr um empate com a Ponte, 3 pontos. Meio a contragosto, você está pondo, né? Meio a contragosto. Eu não acho que o Flamengo foi lá, apanhou e tantas outras equipes perdem pontos em Campinas. O Santos foi lá, perdeu ponto. Pois é. Acho que o Corinthians ganha do Palmeiras, apesar de clássico, na casa do Corinthians, né? 3, 9, 6, 7 pontos, eu acho que o Corinthians faz nos próximos 5 jogos. Também? Mantém os 40%. 7 pontos em 15 possíveis dá 40%. Sim. Então, quer dizer, dá 30 e poucos, né? Mas é isso. O Corinthians manteria o que ele vem fazendo. Eu sou mais dentro do que o Corinthians tem feito do que uma projeção negativista ou mesmo extremamente positiva, otimista. Você está se baseando no que o Corinthians tem feito. Agora é o seguinte, para ficar uma conta mais fácil, porque é um número cheio, fica mais fácil. São 10 jogos para o encerramento do campeonato, perfeito? Se ficar nesse patamar que você e o Pascoal estão falando de 40%, seria como o time vencer 4 jogos e perder 6. Gente, seria trágico, né? Desses 10, o Corinthians conseguir só 4 resultados positivos. A gente só está falando isso porque a média do Corinthians é de 40%. Sim, claro. Na pontuação. Mas vocês concordam? Vencer só 4 de 10, o Corinthians vai melhorar um pouquinho esse aproveitamento. Eu tenho certeza. Vocês sabem o que o Corinthians fez nos últimos 10 jogos do primeiro turno? Ele venceu 7 e empatou 3. Olha como foi a campanha grandiosa nesse tiro final dos 10 jogos do primeiro turno, Guga. 7 vitórias e 3 empates. O Corinthians não vai repetir essa campanha, concorda? Mas também não considero que o Corinthians só vai conseguir vencer 4 desses 10 jogos. Por isso que eu estou apostando que não vai bater aqueles 86% do primeiro turno, mas também não vai ficar só nos 40%, que é uma previsão, como a gente falou aqui, bem lá para baixo, bem pessimista. Lembrando que contra o Palmeiras no final de semana, tendo em vista o próximo meio de semana, dia 25, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, lá em Guayaquil com o Barcelona, com transmissão do Fox Sports,
o Grêmio deve colocar um time alternativo, reserva, chamem aí como quiserem. Mas a expectativa é que contra o Corinthians o time vá forte, até para preparar essa equipe que vem voltando de contusão, né? Ou parte dela. E aí eu me refiro ao Ramiro, que já jogou e fez gol contra o Coritiba, em relação ao Luan, o Jeromel, que já esteve no miolo da zaga contra o Coxa, enfim. Assim, tendo tudo isso em vista, preparamos a provável escalação do Grêmio. Subindo na tela, Growin no gol, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Arthur, Jailson com Luan. Com o Luan, escalamos o Grêmio, Ramiro de um lado, Fernandinho do outro e Barrios. Se o Luan não jogar, pode jogar o Arroio. É o cara que tem chegado, inclusive equatoriano, que já passou pelo Barcelona e que tem aos poucos entrado na equipe do Grêmio. Muitos gremistas, Pascoal e Quesada, pedem o Everton, o Cebolinha e não o Fernandinho na ponta. O Renato tem colocado o Fernandinho. O Fernandinho tem feito gols, né? É o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É um jogador... O Cebolinha é o jogador mais rápido, né? Só que ele tem uma deficiência, que é a finalização. Ele é rápido, que é um negócio de louco. Na hora de enxergar o gol, ele tem dificuldade. Então ele precisa aprimorar isso aí. Agora, eu tenho uma posição muito clara quanto à situação do Luan. O Luan tá bom, treinou os 90 minutos, está legal, então ele vai jogar. Porque o jogador do nível do Luan não pode ficar no banco. Sabe o que acontece? Fica aqui o cara, bota o Luan. Aí o outro, bota o Luan. O treinador burro, bota o Luan. Bota o Luan. O cara não aguenta no banco, cara. O treinador não tem paciência para tudo isso. Então fica toda hora alguém pedindo o Luan. Então, se tem condições de jogar, bota o Luan para jogar. Ponto. É contra o Corinthians? Ótimo. Porque sabe que vai ter um jogo de Libertadores da América contra o Barcelona em Guayaquil, que ele será exigido do mesmo modo. Né? Da mesma importância, do mesmo modelo. Então, acho que é importante a participação do Luan nessa partida e, se for possível, um pouco também no final de semana, antes do embarque. Por quê? Porque aí o jogador já está com ritmo de jogo. Como dizem os treinadores, ele já está jogado, ele já está rolando, a bola já está rolando e ele já está enxergando o jogo. Porque o jogador, quando fica fora, perde um pouquinho de noção de campo, noção de espaço, de posicionamento. É normal que isso aconteça. E o Luan é um tremendo jogador. É um jogador, para mim, de qualidade de seleção brasileira. O Lucas Barros também está voltando. Recentemente estava contundido, também está voltando ao time do Grêmio e vai se incorporando, aí, ganhando condições também na equipe gremista. Esse deve ser o time, inclusive, que está aí na tela, que vai jogar Libertadores da América. Pois é, e assim, tirando o Pedro Rocha negociado, esse não volta mais, tirando Maicon e Douglas, que só voltam no ano que vem. Quem faz falta aí é o Michel ao lado do Arthur, porque de resto é o que o Renato tem à disposição. Também machucado. Quesada. O Michel estaria na vaga do Jailson no caso, né? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro virou um treino de luxo para Renato Gaúcho preparar a equipe pensando no jogo do ano, que é os jogos do ano, né? Contra a equipe do Barcelona pela Libertadores. E claro que colocar o Luan é uma forma de entender o que ele pode responder depois de ficar um tempo afastado. Clinicamente o jogador está liberado. Agora, clinicamente é uma coisa, fisicamente é outra. E o que o Pascoal falou, o ritmo de jogo, que parece que virou folclore no futebol falar ritmo de jogo, não. O cara fica muito tempo sem jogar, ele demora um pouquinho, né? Uns demoram mais, outros menos. O Luan é um cara muito esperto, né? Muito arisco, muito rápido. Eu acho que é uma boa oportunidade de ele mostrar contra o Corinthians, que é o líder do campeonato, que vai tentar jogar tudo nessa quarta-feira, em altíssimo nível, que ele tem condição de disputar uma partida do mesmo nível, projetando esse duelo da Libertadores América. E para o Renato vai ser muito legal, né? Para sentir como é que esse time, porque é a última chance de observar esse time, como você lembrou, Guga, no domingo esquece, né? O time titular fora. Vai deixar esse time preparadinho daqui uma semana para o primeiro duelo contra a equipe do Barcelona. Vai ser um teste importantíssimo para a equipe do Grêmio. A gente já vai projetar os próximos 5 jogos do Grêmio, só antes algumas informações sobre a Libertadores. O Barcelona joga neste meio de semana com o Nacional e não vence desde o dia 21 de julho em casa. O Barcelona é aquela equipe, para vocês que não se lembram, né, depois de tamanha pausa na competição, que foi tida pelos comentaristas como boa fora de casa, melhor até do que como mandante.
E para esse primeiro jogo não terá o Gabriel, o volante brasileiro suspenso por 3 jogos pela Conmebol. Ele não estará em campo no dia 25 na ida e nem tampouco na volta. Vai cumprir suspensão devido ao vermelho que recebeu na partida contra o Santos. E o Jonathan Alves, o centroavante, o bom do time, o artilheiro, pegou um jogo de suspensão da Conmebol. Então ele perde a ida, mas estará à disposição para o jogo da volta no Brasil.